terceiro encontro aqui da segunda temporada, né? Terceiro episódio da segunda temporada sobre cristologias do Novo Testamento. E hoje nós vamos dar mais um passo, continuamos a ver a obra sinótica, a literatura sinótica, melhor dizendo. E hoje nós vamos ver os dois livros de Lucas. Então, nós vamos ver aqui as duas obras de Lucas. Como são dois livros, Evangelho e Atos dos Apóstolos, nós vamos gastar 2 aulas para percorrer estas 2 obras. Então, será uma dinâmica um pouco diferente do que foram os outros 2 evangelhos, em que nós começamos e terminamos no mesmo dia. Aqui nós vamos começar hoje, não sei, nós vamos trabalhar o que foi possível, e depois, semana que vem, a gente continua. Então, nós vamos ver essas questões todas aí, autor, data, local, essas questões introdutórias. Vamos tentar entender a comunidade de Lucas, o esquema geral da obra lucana, ou seja, tanto o primeiro como o segundo livro, e depois os principais temas teológicos. Quais são eles? Obviamente, a cristologia, Jesus, mas o problema é que, como bem mais que nos outros evangelhos, os temas teológicos estão extremamente intrincados com a cristologia, é inevitável falar também da salvação, aquilo que a gente chama de soteriologia. Teremos que dar uma canja para o Espírito Santo, a pneumatologia, e para a eclesiologia, a igreja. E eu torno a dizer que em Lucas, bem mais do que nos outros evangelhos, esses 4 temas teológicos estão muito intrincados, muito misturados. Vamos, então, aqui para a nossa questão introdutória, né? E a primeira pergunta é esta: Lucas era mesmo médico? Porque aqui nós temos uma tradição muito antiga da igreja que mistura, coloca dentro do liquidificador vários dados. Quais são esses dados? Em primeiro lugar, diferente dos outros 3 evangelhos, o autor do terceiro evangelho chama as doenças pelo nome técnico, pelo menos nome técnico da época, né? Enquanto os outros evangelistas usam uma linguagem mais popular. E nós vemos aí alguns exemplos, não vamos ler todos, mas vamos ler somente aqui, quem está Lucas 5, 12, e alguém pega, por favor, Marcos 1, 40. Quem que pode ler para nós, por favor? Então, Lucas 5, 12 e Marcos 1, 40. Lucas. Estava ele numa cidade quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe. Isso. Um homem cheio de lepra. Como é que está em Marcos 1, 40? Quem pode ler para nós Marcos 1, 40? Um leproso aproxima-se dele. Aqui nas traduções não fica muito claro, mas no texto grego dá para perceber esta nuance, que a nomenclatura não é exatamente a mesma. E, assim, em vários outros textos, Lucas dá um nome mais, vamos dizer assim, como se diz, mais científico, se a gente quiser. Acredite em mim, não estou mentindo. Outro detalhe
próprio de Lucas é que ele dá vários detalhes sobre as doenças e sobre a cura, diferente dos outros evangelistas que não são tão precisos. Mas outro detalhe interessante é que, enquanto os outros evangelistas fazem críticas aos médicos e à medicina, o terceiro evangelho não. Vamos ler esse trecho aí. Quem que pode ler para nós? Primeiro, Marcos 5, 26, e depois Lucas 8, 43. Marcos 5, 26. E Isso. muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, Isso. pelo contrário, indo a pior. Então, você está vendo uma crítica aí aos médicos, né? É Lucas 8, 43, o que tem lá? Vamos ver que em Lucas 8, 43, esta bronca, esse protesto contra os médicos não aparece. Quem é que tem lá Lucas 8, 43? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Tá vendo? E Então não diga que sofreu na meio dos médicos, os médicos roubaram o dinheiro dela, não tem, ninguém conseguiu curar. Significa não só médico, eventualmente algum curandeiro, algum benzedor, alguma coisa assim. Tá? Então, vejam, Lucas evita essas críticas aos médicos. E, além disso, nós tratarmos de Atos, vários blocos, vários trechos de relatos de viagem, diário de viagem, chamados, na nomenclatura técnica, seção nós, porque ele fala, nós estivemos aqui, nós estivemos lá. Quer dizer, o autor é companheiro e, vamos dizer assim, secretário que faz o diário de viagens de Paulo. Nós temos 1, 2, 3, 4 sessões nós. Bom, esses aí são os dados do problema. Né? E, além disso, lá nos finais das cartas de Colossenses e Filemão, nós temos a referência a um médico amigo de Paulo, chamado Lucas. Pois muito bem, a mistura de todos esses dados fez com que uma tradição muito antiga da Igreja atribuísse a um médico o autor do Evangelho. Então, o cara fala o nome das doenças, não critica a classe médica, né? Além disso, ele é companheiro de viagem de Paulo. Precisamos de um médico amigo de Paulo. Quem que está de plantão hoje no posto de saúde? O doutor Lucas. Então, pronto, resolvido. O doutor Lucas é o autor do Evangelho e de Atos dos Apóstolos. Esta é a história como Lucas se tornou o autor destes livros. Mas temos problemas. Primeiro, porque os nomes da doença não provam que o cara fosse médico. Apenas que ele tinha estudado mais, que tinha um pouco mais de cultura do que os outros 3 evangelistas. Então, não prova que ele era médico. Também, o nós pode ser apenas uma convenção literária muito comum no mundo antigo, o que nos coloca diante desse problema. Quem é o autor? Como se chamava o autor? Nós não sabemos. Existe uma tradição, por aquelas razões que já foram citadas, mas nada que prove que o autor se chamava Lucas e que era médico. É tradição. Na falta de nome melhor, a gente usa esse. Qual que é a finalidade desta tradição? Como também nos outros casos dos outros evangelhos, ligar este texto a alguém mais próximo possível dos primeiros discípulos,
para dar credibilidade ao Evangelho. Então, nós falamos Lucas, mas não há nada que prove que o autor se chamava assim, nem que ele fosse médico. Apenas tradição baseada nesses dados que, como vimos, não garantem que o fulano tenha estudado medicina e que muito menos fosse aquele Lucas, médico amigo de Paulo. Claro até aí? Então, isso é tradição e basta. Vamos adiante, vamos então ver efetivamente o livro, porque nós temos, tanto no primeiro livro como no segundo, nós temos um prólogo e nos dois prólogos, prólogo ao Evangelho, prólogo ao livro de Atos, os livros são dedicados a um tal de Teófilo. Vocês podem ver lá, né? Eu também decidi escrever Teófilo, o meu primeiro livro, Teófilo. Então, os dois livros são dedicados a esse tal de Teófilo. E aí vem a pergunta, quem é este fulano? Quem é este Teófilo? É um cristão? Né? É um pagão que estava interessado, então pediu para Lucas escrever, ou que pagou para Lucas escrever? É o líder de uma comunidade que escreveu, ou melhor, que contratou Lucas para escrever um livro para a comunidade dele ter lá um manual de catequese, alguma coisa assim? Nós não sabemos. Não há nenhuma informação se este Teófilo era rico ou se era pobre, se era o líder de uma comunidade, se era cristão, se era pagão. Não há nenhuma informação a respeito. O que nós temos é o seguinte: o nome Teófilo, em grego, significa amigo de Deus. Então, e aqui, então, eu pergunto que, peço o seguinte, quem for amigo de Deus aí, levanta a mão. Quem for amigo de Deus, o Marcos não levantou, ficou em dúvida. Então, veja só, o que acontece? Se Teófilo, que significa amigo de Deus, pode ser que não seja uma pessoa específica, mas pode ser alguém para quem o autor, por falta de outro nome, nós chamamos de Lucas, né? E, portanto, tanto quanto o autor, Teófilo seria um apelido. Quer dizer, todo membro da comunidade é um Teófilo, é um amigo de Deus. Então, pode ser que nem seja uma pessoa concreta, né? Pode ser o modo de se dirigir a todo e qualquer cristão que é um amigo de Deus e que, portanto, é Teófilo. Vejam como, às vezes, a gente faz muita fantasia em relação a quem escreveu para quem, e não é tão simples, tão fácil assim. Com relação às datas, o que nós temos? Nós temos, em primeiro lugar, que considerar o seguinte, o que estava acontecendo entre os anos 81 e 96, né? Estourou uma violenta perseguição determinada ou decretada por Diocleciano, o imperador Diocleciano, e, mais ou menos, no finzinho deste período, entre 90 e 100, nós temos o Concílio Farisaico em Jâmnia, no qual os fariseus se reúnem para reconstruir o judaísmo. Então, de um lado, a perseguição romana, de outro lado, o judaísmo formativo e, com as decisões de Jâmnia, a decisão definitiva de expulsar os cristãos da sinagoga. O engraçado é que nem o Evangelho, nem Atos dos Apóstolos fala de nenhuma dessas duas coisas. E, portanto, as datas mais prováveis são as seguintes. O Evangelho, em torno do ano 85, logo depois de Mateus. Mateus foi escrito ali em torno do ano 80, o Evangelho de Lucas em torno de o ano 85.
E pouco tempo depois, não mais do que 3 anos, 4 depois, Atos dos Apóstolos. Então, vejam que o fato de não citar estes eventos nos coloca antes do Concílio Farisaico e no momento em que a perseguição por Diocleciano parece que havia dado uma pausa. E onde foi isso? Bom, esta é outra coisa, né? O autor, em primeiro lugar, ele parece que não conhece muito bem a geografia nem os costumes da Palestina. Quando ele narra alguma coisa, dá a impressão que ele não sabe direito como são os lugares, quais são os costumes do lugar. Além disso, ele tem uma preocupação de adaptar constantemente o que ele está narrando ao contexto, ao ambiente greco-romano. Mas também ele não dá nenhuma indicação precisa da cidade ou da região. E aqui tem um exemplo bastante curioso, porque é o episódio em que Jesus está numa casa, chegam carregando um paralítico e sobem até para cima da casa para abrir um buraco, né, e abaixar o paralítico por cima, porque abaixar por baixo não dá, né? Abaixar o paralítico. E quando a gente vai ler Marcos, a gente vê um tipo de construção. E quando a gente lê Lucas, a gente vê outro tipo de construção. Como é que está lá em Marcos 2:4? Na Almeida diz que descobriram o eirado. E em Lucas diz... Então, peraí. Significa que eles abriram... nós estamos entendendo, na Palestina, né, as casas tinham uma espécie de uma laje feita com travas de madeira e com barro socado. Então, isso eles abriram um buraco aí. Porque lá as casas são, tivesse uma laje mesmo, no verão é tudo tão quente que muitas às vezes o cara dorme em cima da casa, né? Então, era muito comum ter uma escada por fora, porque ali também o pessoal colocava grãos para secar, carne para secar. Então, o pessoal subia, né, os 4 que estavam carregando o paralítico, não tiveram nenhuma dificuldade de subir e abrir um buraco nesta laje. Agora, quando a gente vai ver Lucas, vai ver que é outro tipo de construção. O que tem lá em Lucas? Na Almeida diz por entre os ladrilhos, mas eu acredito que por entre as telhas seja Isso, uma... eles afastaram as telhas. E na Judéia, ou na Palestina, se a gente quiser, as casas não têm telha. É no mundo greco-romano que tem telha. Então, claramente, a gente vê que Lucas adaptou este relato para o ambiente dos seus leitores. Tá? Esse é o exemplo, e ao longo do Evangelho nós vamos ter vários outros exemplos assim. Conclusão que nós podemos chegar, nós não sabemos onde o Evangelho, no caso o Evangelho de Lucas, nós não sabemos onde foi escrito, mas nós sabemos onde não foi, né? Na Palestina ou na Judéia, se vocês preferirem. Nesse tempo aqui ainda não se chamava de Palestina. Então, nós não sabemos onde foi, mas sabemos onde não foi. Por outro lado, e aqui que vem a coisa importante, nós não sabemos onde o Evangelho foi escrito, mas Lucas nos ajuda a compreender qual o contexto vital da sua comunidade. Rapidamente, a comunidade lucana, em primeiro lugar, reflete a realidade social das cidades. Então, já não são aquelas aldeias, aqueles pequenos vilarejos, mas da cidade, já uma realidade mais urbana do Império Romano. E também as consequências das diferenças sociais, das classes sociais que estão nestas cidades. Como, por exemplo, nós temos
ricos excessivamente ricos, e, por outro lado, camponeses que trabalham na própria terra. Então, já aquele conflito que existe também ainda hoje, né? A zona rural com a zona urbana. Camponeses, agricultores que trabalham a terra arrendada, e tudo isso aparece lá no Evangelho de Lucas, e nos diaristas, que não têm terra, que não têm garantia nenhuma, e que trabalham, às vezes, até a troco da comida do dia. Nós temos escravos, capatazes e subempregados. Tudo isso aparece lá no Evangelho de Lucas. Mas também o Evangelho tem relatos em que fica evidente uma situação de conflito, de violência. Por exemplo, esse episódio aí, que é o lá do samaritano misericordioso, fala de bandidos, banditismo, assaltantes pelas estradas. Então, vejam que é uma comunidade que vive essas realidades aí. E, além destas, várias outras rupturas sociais, ou seja, uma comunidade que se insere num ambiente marcado pela urbanização, marcado pela desigualdade social e pelos subprodutos de um desenvolvimento econômico em que somente uma parte da população pode usufruir dele, enquanto outra parte da população permanece em vários níveis de pobreza e de exclusão. E é por isso que o Evangelho tem palavras duras contra os ricos, como, por exemplo, lá, aquilo que não tem o Evangelho de Mateus, mas tem o Evangelho de Lucas, as mal-aventuranças, né? Ai de vós, os ricos, né? Enquanto lá Mateus tem 8 bem-aventuranças mais uma, Lucas tem 4 bem-aventuranças e 4 mal-aventuranças, né? Que são os ais, que não é maldito, não vamos confundir bem-aventurança com bendito e mal-aventurança ou ai como maldito. Não, é outra coisa, é outro gênero literário. Uma mal-aventurança é uma lamentação do tipo das lamentações proféticas chamadas ai de vós que agora tende tudo, ai de vós que agora ride, né? Porque o vosso fim será bastante diferente. Então, diferente de Mateus, que só tem as bem-aventuranças, Lucas tem estas 4 mal-aventuranças. No Sermão da Planície, essa é outra coisa curiosa do Evangelho de Lucas, né? Em Mateus, Jesus pronuncia as bem-aventuranças no âmbito do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Recorda, nós falamos semana passada, né? O novo Moisés no alto do novo monte. Lucas não. Lucas, um pedaço daquilo que é o Sermão da Montanha de Mateus, Lucas repete, e com algumas modificações, cortes e acréscimos, mas é o Sermão da Planície. Em Lucas, a montanha não é lugar de fazer discurso para a comunidade. Em Lucas, montanha é lugar de rezar. Quando Jesus falar coisa para a comunidade, ele desce para a planície, né? Porque a planície é o lugar da vida concreta. Lá a montanha é o lugar da gente entrar em comunhão com Deus, rezar e tal, mas na planície é o lugar da vida concreta, é por isso que Jesus faz o Sermão da Planície. E no Sermão da Planície de Lucas tem essas críticas duras aos ricos. Também Lucas propõe um projeto de fraternidade da seguinte maneira, que haja uma partilha. Vejam que tanto Lucas e Atos, este
este capítulo 2 de Atos, é lá que as comunidades eram assíduos, tinham tudo em comum, partilhavam, dividiam o pão com alegria, etc. E os ricos são convidados, e aí vem a força daquelas mal-aventuranças, é uma maneira de empurrar, de incentivar com veemência os ricos a assumir um compromisso concreto de justiça, de solidariedade, de fraternidade com os pobres. E não é à toa que, relato exclusivo de Lucas, nós temos lá o episódio do rico esbanjador e do pobre Lázaro. Então, vejam que Lucas tem esta insistência, às vezes com relatos ou com discursos duros de Jesus, para incentivar os ricos a acordarem, a mudarem de postura. Como falamos, são 2 livros, um autor só. Então, o que nós temos? O autor de Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do terceiro evangelho, já vimos. É aquele médico Lucas, amigo de Paulo? Absolutamente não. Pode ser que seja amigo de Paulo, mas é médico? Nós vimos que é pouco provável, e menos provável ainda que se chame Lucas. Nós já falamos sobre isso. E quem é o autor destes 2 livros, Lucas e Atos, né? Então, como eu costumo dizer, Evangelho, primeira temporada, Atos dos Apóstolos, segunda temporada, e há uma discussão se o autor, quando escreveu o Evangelho, já estava pensando na segunda temporada. Há uma opinião mais ou menos consensual de que não. Que quando escreveu o Evangelho, não estava pensando, não tinha o projeto de escrever Atos. Porque nada no Evangelho antecipa o que vai ser Atos dos Apóstolos, né? Quando a gente vê um filme lá, de repente ficam umas pontas soltas, você diz, bom, isso aqui vai ser respondido na segunda temporada, né? Ou no segundo episódio. Nesses 2 livros, não acontece. Então, nada no Evangelho antecipa ou requer um segundo livro para ficar resolvido. Tanto que o Evangelho termina com a ascensão de Jesus, ressurreição e ascensão de Jesus, está resolvida a coisa, né? Mas, também tem o seguinte, em Atos, não há nenhuma referência explícita ao Evangelho. De modo que a pergunta que fica é assim, por que Lucas resolveu escrever um segundo livro? Provavelmente, o segundo livro nasceu ou foi pensado após as reações ao primeiro livro, a reação dos leitores ao primeiro livro. 2 livros, um autor, 2 livros, um destinatário. Atos dos Apóstolos, dedicado ao mesmo Teófilo de Lucas, mas os 2 livros são autônomos. E aqui vem outra coisa curiosa, né? Quem lê Atos, se não lê o Evangelho, não fica com informação faltando. E da mesma maneira, quem lê o Evangelho e não lê Atos, também não fica dizendo assim, parece que não terminou a história. Os 2 livros são autônomos. Por outro lado, há um vínculo muito forte entre os 2 livros, além do prólogo, que está tanto no Evangelho como em Atos. Outro vínculo muito forte é o episódio da Ascensão, porque o episódio que encerra o Evangelho é repetido no início do livro de Atos, embora não exatamente igual. Há algumas diferenças, mas substancialmente é o mesmo episódio. Quem que pode ler para nós Atos? E
outra pessoa ler Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Perdão, primeiro vamos ler Lucas, né? Vamos Lucas. ver o Evangelho Lucas 23, 50, 53. Recorde que na semana passada nós vimos Mateus, e o Evangelho de Mateus, a última coisa que Jesus diz é: ó cambada, eu não vou para o céu, não vou mandar o Espírito Santo porcaria nenhuma, eu vou ficar com vocês. Isso é Jesus de Mateus. O Jesus de Lucas é diferente. O Jesus de Lucas vai para o céu e Lucas, para ter certeza que foi mesmo, narra 2 vezes a subida de Jesus para o céu, embora com algumas diferenças, mas o relato é fundamentalmente o mesmo. Quem pode ler Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53? Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, está vendo? Em Mateus diz que vai para Galiléia, aqui vai para Betânia. Mateus diz que Jesus se aproxima, que Jesus se afasta, é totalmente outra coisa, né? Então, foi para Betânia, lá deu uma bênção para eles, não sabe que tipo de bênção deu, e para o alto e avante, ao infinito e além. Quando a gente vai ler Lucas capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 3 a 11, a gente vê o mesmo relato com algumas diferenças, mas é fundamentalmente o mesmo texto. Quem que pode ler para nós? A partir do versículo 6. 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Então, está vendo? É aí que vai falar que Jesus ficou 40 dias, né? Continua. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Está vendo? Isso tudo não tem em Lucas, né? Não tem no Evangelho, já é o autor já dá um colorido diferente, e aí vem o relato da ascensão especificamente. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: Não é da conta de vocês. Não é da conta de vocês a hora que eu vou fazer isso. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, veja só. Então, Jesus diz aí, dá um percurso, é o chamado versículo programático do livro de Atos, em que Jesus diz qual é o caminho que eles têm que fazer. Né? E quando a gente repara, é exatamente o caminho contrário que Jesus fez. Jesus saiu da Galiléia, Samaria, Judéia, Jerusalém. E agora os discípulos saem Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É o caminho inverso. Mas aí, justamente esse não seria um elo de ligação entre a primeira temporada e a segunda? Pois é, mas isso mas é o que eu falei. É o que liga o Evangelho. Eu tinha acabado de falar isso. Além do prólogo, este relato aí. Mas é que está. O Evangelho não antecipa nada disso. É o segundo livro que retoma essas coisas para construir o vínculo. Mas enquanto a gente está lendo o Evangelho, nada remete a Atos dos Apóstolos.
Nada diz, olha, na segunda temporada vai ser resolvido isso. Tá? Bom, quando a gente lê, então, esses dois relatos, a gente percebe que o episódio da Ascensão encerra a primeira temporada, o primeiro livro, e inicia a segunda temporada, o segundo livro. Ou seja, além do prólogo, também o episódio da Ascensão sela, liga fortemente os dois livros. Isso aqui já vimos, né? Então, no relato de Lucas, a ênfase está no término da missão de Jesus e não fala nada do Espírito Santo. É verdade que no versículo 49 diz assim, eu vou mandar aquilo que o Pai prometeu, mas não está, vou mandar o Espírito Santo. Vocês serão revestidos com a força do alto, mas não fala, vocês vão receber o Espírito Santo. E em Lucas, aliás, e em Atos dos Apóstolos, a ascensão é o início da história. Quer dizer, em Lucas é o fim, a ascensão. Em Atos é o início. E a ênfase está na missão dos discípulos, não na missão de Jesus, e aí sim acontece explicitamente, vocês serão batizados no ou com o Espírito Santo, né? E ainda se fala que Jesus vai voltar, o que não acontece no Evangelho. Então, já aqui, o segundo livro já acrescenta elementos novos. Quando a gente compara o relato da ascensão no Evangelho e o relato da ascensão em Atos, a gente vê que ali Lucas já deu uma calibrada, já colocou elementos novos, porque agora ele está abrindo uma história, não está encerrando. Qual é o esquema geral da obra lucana, da obra de Lucas? Então, esquema geral, Evangelho e Atos dos Apóstolos, né? O autor, seja ele quem for, seja ele como que se chame, ele conhece e concebe a história da salvação em 3 momentos. Antes, durante e depois do Senhor JC. Antes de Jesus, a história de Israel, que é o Antigo Testamento, que ele conhece e usa na versão grega. E, no Evangelho, ele narra a história de Jesus. E, em Atos dos Apóstolos, ele narra a história da igreja. Então, a história da salvação, 3 momentos. Israel, Antigo Testamento, Jesus, o Evangelho, igreja, Atos dos Apóstolos. Esses 2 escritos lucanos contam no Evangelho, conta a história de Jesus, né? Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Traduzindo, então, de novo, essa questão da atualização da linguagem, né? Olha que coisa curiosa. Tudo o que Jesus faz no Evangelho, os discípulos vão repetir em Atos. Jesus ressuscitou defunto, os discípulos vão ressuscitar defunto. Jesus curou doente, os discípulos vão curar doente. Jesus foi perseguido e morreu martirizado, os discípulos serão perseguidos e morrerão martirizados. Tá? Se fosse uma série, nós diríamos assim, Evangelho, primeira temporada, Jesus, a missão. Atos dos Apóstolos, segunda temporada, Jesus, a vingança. Tá? Então, guardem este conceito, né? Evangelho, Jesus, a missão, primeira temporada, Atos dos Apóstolos, Jesus, a vingança, segunda temporada, continuação da primeira. E é exatamente assim que a coisa funciona. Tudo que acontece com Jesus no Evangelho vai ser repetido com os discípulos no segundo livro, em Atos dos Apóstolos.
Vamos, então, entender um pouquinho mais, né? Primeira temporada, Jesus a Missão. O que nós temos lá? Qual é o enredo? Então, nós temos o prólogo, peguem a Bíblia de vocês, vejam lá, algumas Bíblias fazem mais ou menos essa divisão. O Lucas, toda a história é como a grande viagem de Jesus para Jerusalém. Esta é vamos dizer assim, o enredo principal, né? A grande viagem de Jesus para Jerusalém. Isso é bastante curioso, depois nós vamos ver, né? Então, temos um prólogo, que é lá a dedicação do livro. Depois, os 2 primeiros capítulos, o Evangelho da Infância. Depois, capítulos 3 e 4, os inícios na Galileia, capítulos 3 e 4, até um pedaço do capítulo 4, né? Depois, Jesus, a atividade de Jesus na Galileia, e a partir do capítulo 9, 51, temos o início da grande viagem de Jesus para Jerusalém. Então, Jesus está subindo, está caminhando para Jerusalém, até o capítulo 19. No finzinho do capítulo 19 e até quase todo o capítulo 21, Jesus fala da atividade de Jesus em Jerusalém. E depois, capítulos 22 e 23, paixão e morte. E, por fim, capítulo 24, ressurreição, aparições e, como não poderia deixar de ser, a ascensão. Então, esse aí é o enredo do Evangelho de Lucas. O caminho de Jesus até Jerusalém. Quando viramos página e vamos para a segunda temporada, Atos dos Apóstolos, Jesus, a vingança, a coisa tem uma reviravolta, porque nós temos lá o início, o vínculo com o Evangelho, de novo, o prólogo ao destinatário e a ascensão, e depois nós temos, é bastante curioso, porque lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai falar assim: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. E quando a gente vê o caminho dos discípulos, como eu falei, é o caminho contrário de Jesus, né? De Jesus da Galileia, Jesus caminha para Jerusalém, e Atos dos Apóstolos é os discípulos que caminham até os confins da terra. Então, começando em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, que com Paulo o evangelho vai chegar até Roma. E aí, então, que nós temos de ler o versículo programático do capítulo 1, versículo 8, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, até os confins da terra. E no linguajar aí de Lucas, confins da terra é Roma como ponto de irradiação depois do evangelho para todos os recantos do império. Então, essa aí, vamos ver, as questões introdutórias, a estrutura dos livros. Tá? Vejam que é assim, uma história bastante bem elaborada. Mas vamos rapidinho, então, para a teologia de Lucas. Então, são 3 as preocupações de Lucas, 3 preocupações teológicas assim definidas. Em primeiro lugar, Lucas tem uma preocupação querigmática, quer dizer, ele tem a preocupação de anunciar, de contar a história de Jesus, né? Não só contar como um relato jornalístico, mas anunciar, né, Jesus como Salvador. A segunda preocupação é uma preocupação apologética,
que é defender a igreja contra acusações, porque a igreja já estava crescendo, já estava se espalhando pelo império, e os cristãos eram acusados de várias coisas. Então, Lucas quer defender a comunidade contra acusações e calúnias. E, por fim, uma preocupação pastoral de encorajar os missionários, que inclusive eram perseguidos ou passavam por uma série de dificuldades, não necessariamente perseguição, mas às vezes fome, frio, falta de acolhimento, privação econômica, uma série de questões assim. Para responder estas 4 preocupações, Lucas apresenta, aliás, 3 preocupações, 4 temas teológicos. Em primeiro lugar, Jesus, e aí o que nós vemos, a cristologia, a salvação, e não dá para separar uma coisa de outra, é a soteriologia, a igreja, né? A eclesiologia e, por fim, o Espírito Santo, a pneumatologia. Torna a dizer, esses 4 pontos são bastante intrincados na teologia de Lucas. Diferente de Mateus, como nós vimos, que tem nos discursos uma eclesiologia bastante bem elaborada e nas narrativas uma cristologia também bem elaborada, Lucas não. Essas 4 coisas estão constantemente se misturando. Ufa! Tudo isso para a gente entender, né, o contexto e, vamos dizer assim, as preocupações de Lucas ao elaborar o seu texto e as questões teológicas que virão. Como eu falei, obviamente não vai dar para ver tudo isso só hoje. Então, nós vamos começar a ver a teologia hoje. Quando der tempo, interrompemos e na semana que vem a gente continua, porque aí sim teremos um tempo, um arco de 2 aulas, né, para ver com calma estas questões que, como eu falei, são bem mais entrelaçadas do que nos outros evangelhos. Nós vamos já entender isso por quê. Então, em primeiro lugar, né, os 4 pontos teológicos, né, a salvação, aliás, Jesus, a igreja, salvação, o Espírito Santo, e, como vocês verão, está tudo misturado. Por quê? O que tem a ver Jesus como Salvador, como salvação? Porque o primeiro, o principal título de Jesus em Lucas é esse daí. Jesus é o Salvador. Aliás, o próprio nome Jesus significa salvação. Então, Jesus é a salvação e é o Salvador, né? É interessante notar como Lucas tem uma preocupação de inserir a história de Jesus na história da humanidade. Então, Lucas tem uma constante preocupação de mostrar que Jesus não apareceu assim do nada, não caiu do céu em dia de limpeza em um lugar qualquer, sem um lugar sem identidade. Muito pelo contrário. Lucas tem a preocupação de dar indicações históricas mais precisas possível, com dados políticos, econômicos e referências ao Império Romano. Vejam aí estes textos, Lucas 1:5, Lucas 2:1 e 2 e Lucas 3. Então, o início dos 3 primeiros capítulos, né? Logo depois do prólogo, a primeira coisa que Lucas faz é situar historicamente a história que ele vai narrar. E vejam lá o que tem em Lucas 1:5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abdias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Isso, está vendo? Ó? Nos dias de Herodes. Quem não leu nada ainda hoje, pode ler para nós Lucas 2,
Quem pode ler para nós o início de Lucas 2, 2 primeiros versículos, segundo capítulo? Ora, naquele tempo foi publicado um edito de César Augusto, mandando recensear o mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento teve lugar na época em que Quirino era governador da Síria. Está vendo? Ó, circunstância histórica. Né? E quem não leu nada pode ler também o capítulo 3, o início do capítulo 3, o primeiro, 2 primeiros versículos do capítulo 3. Todo mundo já leu um pedaço? Sim, vou ler aqui. No ano 15º do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e de Traconítide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Está vendo? Ó? Contextualização histórica, política, religiosa, econômica. Né? Significa o seguinte, que Lucas quer que a gente perceba o seguinte, a salvação não acontece, não é uma quimera borbulhando no espaço. Ela acontece concretamente em situações bastante precisas. Né? Porque se Deus não nos salva desse mundo que a gente tem, não precisa salvar mais. A salvação tem que acontecer na vida do dia a dia. Então, essa é a preocupação de Lucas, de situar histórica, política, geograficamente a salvação. Né? Também, quando a gente vê a genealogia de Jesus, é bastante interessante, porque a genealogia de Mateus, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e vai indo de Abraão até Jesus. Né? Lucas faz o caminho contrário. Lucas fala, então, Jesus era filho de José, que era filho filho de Adão, filho de Deus. Então, Lucas, há várias diferenças entre a genealogia de Lucas e a genealogia de Mateus. Né? E uma delas é que de Mateus é de frente para trás e de Lucas é de trás para frente. Lucas começa com Mateus começa com Abraão e vai descendo até Jesus, e Lucas começa em Jesus e vai subindo, passa por Abraão e vai até Adão, até Deus. Né? Tudo isso tem a finalidade de mostrar que a salvação acontece concretamente na história humana. A salvação não é algo separado da história. Né? Se a salvação não acontece na história que nós estamos vivendo, se a salvação não acontece no banheiro da nossa casa, não precisa acontecer mais. Elas têm que estar onde a nossa realidade está. Por que tudo isso? E aí, então, nós temos que entender o contexto da comunidade de Lucas, que é a comunidade de Lucas vive sob o regime da Pax Romana. A Pax Romana tem vários aspectos, e um deles é a imposição, a submissão dos povos pelo poder das armas. A Pax Romana é uma paz banhada a sangue, lágrimas e cadáveres. Então, são vários os aspectos da paz romana, e um deles é o aspecto militar, a imposição por meio da derrota militar. César Augusto se fazia chamar deste nome aí, Salvador. César Augusto, que não é Júlio César, César Augusto é sobrinho neto de Júlio César, verdadeiro nome Otaviano, mas
após a morte do Júlio César, acabou a República e o Império estava em colapso, estava a ponto de se desmanchar. Otaviano era um político extremamente hábil, além de um grande estrategista militar, conseguiu manter o Império unido, derrotando seus adversários, fazendo pactos com outros, mas conseguiu manter o Império. E, por isso, ele salvou o Império do colapso. E, por isso, ele era chamado de Salvador. Além disso, a religião oficial do Império Romano prestava um culto ao imperador. O imperador era considerado uma divindade. Ou seja, gradativamente, o Império Romano vai criando a chamada religião de Estado. E é neste contexto que nós temos que ler Lucas 2, capítulo 2, versículos 10 a 14. O que nós temos lá em Lucas 2, 10 a 14? Eu não quero acabar com a festa de Natal de ninguém, mas vamos perder um pouco de algumas fantasias do bate o sino pequenino, sino de Belém, que o anjinho vem tocar na nossa janela. O que tem lá em Lucas 2, versículos 10 a 14? O anjo lhes disse: não tenhais medo, pois eis que eu vos anuncio uma boa nova, que será uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E eis o sinal que vos é dado. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, apareceu uma multidão da milícia celeste que cantava os louvores de Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus e sobre a terra paz para os seus bem-amados. Os anjos falaram essas coisas aí e os pastores não entenderam porcaria nenhuma. A palavra evangelho não foram os cristãos que inventaram. No mundo greco-romano, eram as grandes notícias do império. O que era o evangelho? O imperador ganhou a guerra. Era um evangelho. Qual que é outro evangelho? Foi coroado o novo imperador. Isso é o evangelho. Ou outro evangelho. O imperador massacrou os seus opositores e garantiu a estabilidade do Estado. Ou o imperador vem visitar a cidade. Isso é o evangelho. Então, eram as grandes notícias sobre a vitória, sobre o poder do império. E aí chega o anjo e diz assim: olha, pastores, eu trago para vocês, vim anunciar um evangelho. Os pastores olham assim: uai, o que aconteceu com o imperador? O imperador ganhou alguma guerra? Não é isso. Né? Vai ser uma alegria para vocês, não é a alegria do império, é para vocês. Ei, qual que é essa alegria? Nasceu o Salvador. Mas como? O César Augusto nasceu, mas ele já não é imperador. Não. Eu não estou falando de César Augusto, estou falando do verdadeiro Salvador, que não está em Roma, que está lá em Belém. Vão lá ver. Aí os pastores vão assim, meio ressabiados, vão lá ver, não estão entendendo nada do que está acontecendo. Aí aparece o exército celeste dizendo: glória, glória, imperador. Não, glória, imperador. Glória a Deus nas alturas. E para vocês, não a paz romana, mas a paz que vem de Deus, que ele concede a quem ele ama. Então, entendam, a mensagem do anjo aí, ela é eminentemente política, né? Salvador não é César Augusto. E a paz não é
aquela que o Império Romano impõe com a força das armas e da morte. E, portanto, glória não ao imperador, mas glória a Deus. Vejam que isso aqui é um trecho que tem um substrato político extremamente forte, porque está dizendo o evangelho não é do império, não são as boas novas do império, as boas notícias do império, o Salvador não é César Augusto e a paz não é aquilo que Roma oferece. Ou seja, torna dizendo, o pano de fundo é a Pax Romana e esse trecho diz, Jesus é o Salvador, não é César Augusto. Quem traz a paz é Jesus, não é o Império Romano, e a glória deve ser dada a Deus, não a César Augusto. Então, na missa de Natal, bate o sino pequenino, nas celebrações de Natal da nossa igreja, cuidado, porque não é pura e simplesmente Jesus, Salvador das almas. E o que é a salvação? Então, Jesus é o Salvador, mas o que é a salvação? Bom, em primeiro lugar, em Lucas, a salvação não é uma coisa, mas é uma pessoa. Jesus é a salvação, né? E o nome Jesus, Yeshua, vem da raiz hebraica do verbo salvar. Então, Yeshua significa salvação. Então, Yeshua não significa salvador, significa salvação. Jesus é a salvação em pessoa. Quer dizer, Jesus, ao mesmo tempo que é o mediador, é a salvação em si mesmo. Diferente de João, porque João vai falar que Jesus é o verbo, é a palavra encarnada, né? A palavra, o verbo se encarnou. Em Lucas, não. Jesus é a salvação encarnada. A gente poderia parafrasear João e dizer assim, né? A salvação tornou-se carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a salvação. E é esta presença da salvação que faz com que, no Evangelho, 3 palavras sejam importantes. Então, em primeiro lugar, o verbo salvar, né? Aparece 16 vezes em Lucas, 13 em Atos dos Apóstolos. A palavra Salvador aparece 2 vezes em Lucas e 2 vezes em Atos dos Apóstolos. E a palavra salvação aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes em Lucas e aí cerca de 10 vezes em Atos dos Apóstolos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes em Atos dos Apóstolos. Vejam que estas 3 palavras, o verbo salvar, o substantivo salvador e o substantivo salvação, permeiam os 2 livros. Do início ao fim, vocês podem ver, ó, logo no primeiro capítulo já tem Salvador e salvação, lá em Lucas, e isto vai até o último versículo, praticamente, o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Então, uma grande linha teológica é o conceito de salvação, embutindo também o verbo salvar e o substantivo salvador. O que o reino de Deus tem a ver com a salvação? Isso é muito importante. Marcos e Lucas têm uma opinião. Aliás, Marcos e Mateus têm uma opinião, Lucas tem outra. Em Marcos e Mateus, o reino de Deus está vindo, é iminente, vai chegar logo, né? Chegou, está próximo, né? E aqui é interessante, porque este próximo não é só próximo no tempo, mas é também e principalmente próximo no espaço. Ele está ao alcance da mão. Quer dizer, o reino acontece perto de você.
não só no tempo, mas no espaço também. Na obra lucana, Lucas e Atos, a coisa é um pouco diferente. Há uma esperança que Jesus vai voltar, quer dizer, a esperança da volta de Jesus está presente, mas ela é atenuada. Quer dizer, então, Lucas, o Evangelho, não fala que Jesus vai voltar, isso vai aparecer só em Atos, lá no início. Por quê? Porque o reino acontece na história. E isso é bastante importante. Vocês se recordam que nós vimos lá as várias citações, a contextualização histórica e a política econômica que Lucas faz naqueles trechos? Mas vejam só este episódio aí do capítulo 21 de Lucas. Quem que pode ler para nós? Lucas 21, versículos 20 a 24. Uma circunstância lá em que... Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Está vendo? Esse reino acontece na história e passa até mesmo por catástrofes, né? Por outro lado, esta parousia vai demorar. Veja o que tem lá no capítulo 12, versículo 45. Tem... O pessoal fica esperando, quer imediatamente, vai ser já. E Jesus, não é bem assim. O que tem lá em 12, 45? Lucas 12, 45. Uhum. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarde em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Quer dizer, tem que estar sempre preparado, mesmo que você não saiba quando. E a igreja nisso tudo? Bom, em Atos dos Apóstolos, a igreja é uma realidade já bem estruturada daquilo que é possível no período, quer dizer, ela vai se estruturando e vai lentamente se difundindo pelo mundo. Por isso é algo importante, né? Para Lucas, a difusão da igreja é a difusão da salvação. Diferente de Marcos, que espera que Jesus volte logo, e diferente também de Paulo, que vai querer, que acha que Jesus vai voltar no tempo dele ainda, né? Lá nós temos trechos da carta paulina, principalmente 1 Tessalonicenses. Então, quando Jesus voltar, nós que vamos estar lá assistindo, Lucas diz assim, não, pelo amor de Deus, não volta logo, Senhor, não venha logo, demora. Por quê? Quanto mais Jesus demora para voltar, mais dá tempo de a igreja se espalhar, e quanto mais a igreja se espalha, mais se espalha também a salvação. Por isso, no volume 2, Atos dos Apóstolos, a gente tem que perguntar, mas esses atos são dos apóstolos mesmo? E quando a gente vai ver, a resposta é, na verdade, são os atos do Espírito Santo. É uma tradição da igreja, em nenhum lugar Lucas chama o livro assim, foi uma tradição posterior ao livro que nomeou o livro desta maneira, mas, na verdade, não são os atos dos apóstolos, são os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Aí tudo bem, a gente até pode acrescentar. Qual que é o pano narrativo de Atos? O pano de fundo narrativo de Atos é
aquilo que a gente chama de a irresistível marcha da palavra. A palavra vai em meio aos trancos e barrancos, em meio a dificuldades, conquistas, vitórias e perseguições, a palavra vai se espalhando até chegar a Roma. Ufa, estão cansados? Já estamos aí com o nosso tempo bastante adiantado. Nós teríamos que entrar agora no conteúdo específico de salvação, mas, como eu falei, nós não vamos conseguir encerrar hoje, nós vamos iniciar nos minutos que nos restam e vamos deixar um gancho para a aula da próxima quarta-feira. Vamos prosseguindo com o estudo, então, da salvação em Lucas. Lucas e Atos, né? Como vimos, os dois estão aí intrincados. O que é esta salvação? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, já vimos, a salvação não é uma coisa, é uma pessoa, né? Jesus é o Salvador, Jesus é a salvação, né? Então, em Lucas e Atos, Jesus é tanto a salvação como o mediador da salvação, aquele que traz a salvação. E o que é importante, como é que Lucas demonstra isso? Tanto no primeiro como no segundo livro, né? No Evangelho, encontram-se os grandes perdões. Então, o Evangelho de Lucas é o Evangelho dos grandes perdões, né? Também no Evangelho há um clima geral de alegria e paz. Está vendo aqui, ó? Contrário à paz romana, que não traz alegria nenhuma, só traz destruição e morte. No Evangelho, não. A salvação que Jesus propõe traz verdadeira paz, verdadeira alegria. Não muito diferente daquilo que propõe Roma, não é aquilo que propõe Roma. Outro ponto importantíssimo na teologia de Lucas é o hoje da salvação. E, por fim, não podemos deixar de falar de milagres na obra lucana. Vamos ver lá, então, os grandes perdões. Não só o Evangelho, também Atos dos Apóstolos, né? Mas, de modo particular, o terceiro Evangelho é o Evangelho dos grandes perdões, né? Relatos marcantes, relatos enfáticos, relatos que nos deixam assim, que nos surpreendem. Alguns exemplos, né? A pecadora, então vejam lá comigo lá, ó, a pecadora que no capítulo 7 banha os pés de Jesus com os cabelos, não é isso? Lá, capítulo 7, né? A pecadora que lá vai, a pecadora perdoada, né? Que veio por trás, chorava com as lágrimas, banhava os pés de Jesus. Olha que para lavar o pé de alguém, vocês já imaginaram a cena? Naquele tempo que a gente, só de andar, né, mesmo que terminasse de tomar banho, atravessasse a rua, o pé já ficava todo empoeirado. Imagina quanta lágrima essa mulher chorou para lavar os pés de Jesus. Né? Para lavar o pé, daria para lavar bem, ó, uma garrafinha de água assim, vai, né? Meio litro de água, mais ou menos, para ser bem econômico. Então, imagina essa mulher, quanto ela chorou. E depois enxuga com os cabelos, né? Que, aliás, entre outras coisas, é um gesto profundamente erótico, porque não é qualquer pessoa, é de profunda intimidade. Então, o Evangelho de Lucas é marcado por esse tipo de intimidade, de amizade de Jesus com os pecadores. O Evangelho dos grandes perdões. Outro relato curioso é o publicano, né? Lá no capítulo 18. O publicano, que
que vai rezar no templo do lado do fariseu. De novo, é uma crítica também ao grupo com quem os cristãos, os discípulos de Jesus, estavam lá se degladiando. Também Pedro, que depois que nega, Jesus o perdoa. E Jesus reza até mesmo por quem o estava assassinando. Então, vejam, nós temos aí, estes são alguns exemplos, mas há outros relatos dos grandes perdões. Mas prestem atenção, há ainda um outro relato de Lucas, um relato de grande perdão, escrito por Lucas, que é, bom, obviamente, lá o malfeitor na cruz, né? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Mas um relato bastante curioso é João 8. Peguem lá João 8, a tal da mulher que foi pega cometendo adultério, e há um consenso entre os estudiosos que estes versículos, essa história da mulher adúltera, não tem nada a ver com João. Provavelmente é um trecho do Evangelho de Lucas, que sabe-se lá como foi parar em João. Em todos os manuscritos está em João, mas não tem nada a ver com João. A teologia não é de João, o vocabulário não é de João, e, por outro lado, tem tudo a ver com Lucas. Então, há um grupo muito forte de estudiosos que acham que esse trecho, sabe-se lá como, era de Lucas, mas foi parar em João. Ou seja, nós temos aí... Nós temos uma série de relatos em que, como falei, né? Em Lucas, aliás, em Lucas, a salvação se faz presente por meio do perdão. Então, 4 circunstâncias em que a salvação se faz presente, a primeira dela, o perdão. Já temos aí 8h30, então vamos interromper a nossa caminhada por hoje aqui, também para não avançarmos. Tá? Mas, como eu falei, na próxima quarta-feira continuamos, e se você está assistindo pela gravação, né, não fique assustado, porque nós vamos continuar na próxima quarta-feira. Diga, Marcos. Essa questão da salvação é muito complexa, né? Porque tem várias formas de entender a salvação, né? Lá no Antigo Testamento, quando falava de salvação do povo de Israel, era sempre uma salvação muito concreta, uma salvação política dos inimigos, né? Uma salvação nas guerras, que Deus salvava daqueles povos mais fortes. Quando chega aqui no Novo Testamento, ganha outras dimensões de salvação, né? Em Lucas, até quando uma cura física, um milagre de cura física é associado à salvação. Tudo isso nós vamos ver. Tudo isso está veremos nas próximas aulas. Tá, joia. E tem uma razão para isso. Depois nós vamos... Tem uma razão para essas mudanças. Nós vamos entender. Você não perca a próxima aula e não desanime até lá, não perca o sono por causa disso. Tá, joia, tá bom. Ok? Obrigado. Gente, já cumprimos a nossa tarefa por hoje. Como vocês vejam que aqui, como é importante a gente tratar os 2 livros juntos, porque eles vão de alguma maneira, vão se completando. Então, para a próxima aula, nós vamos já entrar direto nesta parte teológica, né? A salvação que acontece em Lucas, que tem vários aspectos, não apenas
espiritual, não apenas material, mas nós vamos ver como essas duas coisas se completam. Professor, na questão da contextualização histórica lá de Lucas, eu acho que é no primeiro versículo do capítulo 2, quando ele fala convocando a população para o censo, né? Igual Mateus. Né? E há quem diga que nunca houve esse censo de todo o Império Romano, como fala Mateus, como fala Lucas, que historicamente isso é problemático, né? O que o senhor pode falar sobre isso? Que é problemático, que há discussões, que há muito desacordo. O que é certo é que o recenseamento era para cobrar imposto, tá? Alguns vão dizer que, alguns estudiosos vão dizer que, de fato, não existiu, mas que Lucas precisava de uma coisa dessa para fazer os pais de Jesus saírem da Galiléia e chegar até Belém. Mateus, né? Mateus. Não, Lucas. Porque José e Maria são de Nazaré. O que eles estão fazendo em Belém? Então, o recenseamento seria, vamos dizer, a explicação lógica completaria esta lacuna. O que eles foram fazer na Judéia? Sim. E depois voltam para a Galileia. Diferente de Mateus, em que provavelmente Jesus, Maria e José eram de Belém mesmo. Mas decidem morar em Nazaré, na Galileia, para escapar da perseguição. Então, há várias controvérsias com relação a isso, se existiu ou se não existiu. O que a gente sabe também é que o movimento zelota, ou zelote, como preferirem, nasceu de uma rebelião contra esse tipo de taxação, contra o pagamento de imposto, e provavelmente, se este recenseamento aconteceu, foi o estupim para estourar o movimento zelota. Então, neste caso, Jesus teria um irmão gêmeo, que é o movimento zelota, nascido na mesma ocasião do recenseamento. Mas, como você mesmo disse, há uma discussão enorme e os argumentos são, vamos dizer assim, 50% para cada lado. Porque a questão é o recenseamento ser de todo o Império Romano. Não há nenhum registro histórico de um recenseamento que não tenha sido regional, né? Exato, mas que está, aconteceu, não aconteceu? Vê só, de novo a estratégia de Lucas para fazer com que, já que Jesus é o Salvador, tem que ser para todo o Império, né? Jesus é contra o imperador em todo o Império, contra não, a contraparte, vamos dizer assim, né? O oposto. Então, tem que ser, veja, estratégia lucana narrativa. Se aconteceu, se não aconteceu, para o Evangelho é o que menos interessa. O que interessa é que, de um lado, você tem o Senhor de toda a terra, apelidado de Salvador, que oprime, e nasce o verdadeiro Salvador, que oferece a verdadeira paz. Então, são essas contraposições, porque estamos na narrativa no nível teológico. Toda a parte histórica, ambientação social, econômica, política, ela está em função da narrativa. Se foi exatamente assim que aconteceu, para Lucas é o que menos interessa. Certo? Gente, uma boa noite, bom descanso e até a próxima quarta-feira, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Até mais. Obrigado. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.